Senhoras e senhores, neste momento vamos iniciar as apresentações temáticas do evento. O primeiro painel temático tem como tema o futuro da agricultura, cultivando com inteligência. Nós convidamos ao palco, com as nossas boas-vindas, como moderador deste painel, o senhor Eduardo Correia Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul e vice-presidente de Finanças da CNA. O senhor Riedel foi também presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Em 1994, assumiu a função de diretor-presidente da Sapé Agropastoril, empresa que atua na produção de carne bovina, cana e grãos em Maracaju. Convidamos também, com as nossas boas-vindas, o doutor Steven Capps, vice-diretor de Programas Nacionais do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O doutor Capps ocupou o cargo de conselheiro sênior para a produção e proteção animal no escritório do cientista-chefe do USDA. Trabalhou em questões relativas à saúde e produção animal, resistência a herbicidas e biocontenção em laboratórios. E também convidamos o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Dr. Maurício Antônio Lopes. O presidente Antônio Lopes é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em genética pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e doutorado em biologia molecular de plantas pela Universidade do Arizona. Desde 1989, é pesquisador da Embrapa, quando, em outubro de 2012, assumiu a presidência. Nós convidamos os ilustres integrantes a ocuparem seus lugares, por favor. Nós gostaríamos de renovar a lembrança a todos que, durante as apresentações, a plateia poderá enviar perguntas para os expositores por meio do aplicativo para celulares Diálogo Agrícola, que está disponível gratuitamente na App Store e na Google Play. As perguntas serão respondidas ao fim das apresentações. Neste momento, para conduzir os trabalhos, com a palavra o moderador, senhor Eduardo Riedel. Esse segundo diálogo é uma oportunidade extremamente importante e relevante, né, não só para a CNA, mas para a agropecuária brasileira como um todo. Gostaria de passar imediatamente as nossas considerações dos palestrantes, para que a gente não atrase nossa programação, dizendo que o importante nesse processo todo é formular perguntas, né, doutor Maurício? A gente que tem o histórico de pesquisa, de informação, de conhecimento aplicado à agropecuária, sem dúvida nenhuma que o momento agora da gente entender os movimentos da aplicação de todo esse conhecimento no agronegócio brasileiro. Então, gostaria de passar ao doutor Maurício, que é uma das mentes brilhantes que o país tem, para que possa fazer a sua explanação. Muito obrigado. Uma grande satisfação estar aqui hoje contribuindo com esse importante evento, essa segunda versão do Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da CNA, Dr. João, agradecendo pela oportunidade, pelo convite, cumprimentar Eduardo Riedel, grande amigo, grande parceiro. Meus cumprimentos ao Dr. Steve Capps, como a embaixadora americana nos disse na sua fala, nós temos um histórico de cooperação bastante rico, a nossa instituição, a Embrapa, e o ARS americano, Agricultural Research Service dos Estados Unidos, já há 20 anos, com resultados bastante expressivos,
E eu acho que, para nós, da Embrapa, considerando esse histórico de interação, de sinergia entre as nossas instituições de pesquisa, faz todo sentido Brasil e Estados Unidos aprofundarem o diálogo acerca da cooperação, da interação, da busca de sinergia, como bem disse a embaixadora. Apesar de, em determinados momentos, sermos competidores nos mercados internacionais, quando se fala em pesquisa, em inovação, em ciência, faz todo sentido que a nação, que é a líder indiscutível em pesquisa e inovação para a agricultura no mundo temperado, colabore e coopere com a nação que é líder na pesquisa e na inovação para a agricultura no cinturão tropical do globo, que é o Brasil. Eu acho que desse diálogo e dessa interação só podem sair coisas boas para fortalecer a nossa capacidade de responder aos grandes desafios que estão diante de nós, de alimentar no presente 7 bilhões de pessoas, já imaginando um futuro próximo, com a população chegando a 9 bilhões de pessoas, grandes desafios para todos nós. O tema que me foi dado é falar de futuro, e eu devo iniciar dizendo que o futuro falar de futuro é o meu exercício predileto, e tem que ser assim. Eu sempre digo para os meus colegas na Embrapa que o futuro é o nosso principal insumo. Quem está em pesquisa e inovação tem que ter no futuro a sua principal referência, porque tudo que se inicia, tudo que se faz numa instituição de pesquisa e inovação mira futuros, e muitas vezes futuros distantes, longínquos. Então, nós temos que ter o futuro no topo da nossa agenda o tempo todo. Então, é um grande prazer falar e refletir um pouco sobre o futuro da agricultura, cultivando com inteligência. Quando se fala em futuro, muitos caem um pouco na perplexidade, porque é difícil lidar com o futuro. Ninguém tem uma bola de cristal, né? Mas existem muitos métodos e estratégias para se tentar antever e antecipar futuros possíveis. E nós temos inúmeros estudos sendo realizados todo o tempo, tentando antever e antecipar que futuros possíveis nós podemos esperar para a agricultura e alimentação no mundo. Nós temos, na Embrapa, feito um esforço enorme para tentar entender o futuro, para tentar modelar futuros possíveis a partir do Agropensa. Vocês veem ali no canto direito inferior esse símbolo. O Agropensa é a plataforma de inteligência estratégica da nossa empresa. Nós temos investido cada vez mais nesse esforço de fortalecer a nossa capacidade de antevisão e antecipação, e o Agropensa tem nos ajudado a realizar esse esforço. Do esforço que o Agropensa realiza, nós podemos deduzir que os 6 itens que vocês veem à esquerda desse slide são aspectos que merecem a nossa atenção quando a gente pensa no futuro da agricultura. Destilando o resultado desses estudos e análises de futuro, nós vemos que os temas da energia, da água, do alimento, do meio ambiente, da pobreza, mais recentemente da saúde, há uma preocupação enorme em questões relacionadas à saúde, não só nos países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. E esses itens nos apontam riscos e desafios substanciais daqui para os próximos anos, daqui para 2050. E muitas das alternativas e das soluções para esses riscos e desafios passam necessariamente pelos setores da agricultura e da alimentação. Isso tanto é verdade que, se os senhores forem observar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram definidos em 2015, com a nova Agenda de Ação Global até 2030, nós verificaremos facilmente que, para o alcance desses objetivos, nós vamos precisar de um envolvimento muito grande da agricultura, da pesquisa e inovação em alimentação e agricultura. Grande parte das soluções que nós teremos que gerar e produzir daqui para o futuro próximo sairão
do mundo da alimentação e da agricultura. E para que o mundo da alimentação e da agricultura possam cumprir o seu papel, responder às demandas da sociedade, nós teremos que operar em sintonia com algumas tendências, algumas mudanças, algumas delas muito profundas, marcantes, desafiadoras, que eu gostaria de destacar em seguida. Eu vou destacar 3 delas, né? Eu acho que daqui para o futuro de 2050, nós teremos que ter uma atenção muito grande nas questões relacionadas a mudanças climáticas, no processo muito rápido, alucinante de urbanização em algumas partes do mundo, em especial na Ásia, e uma atenção muito grande à mudança tecnológica que está ocorrendo também à velocidade, às vezes, alucinante, por exemplo, no âmbito da transformação digital e das TICs. Na confluência dessas 3 mega tendências, mudança de clima, urbanização muito rápida e mudança tecnológica, nós vemos alterações muito profundas no comportamento da sociedade. Por exemplo, na última década, o tema da sustentabilidade ganhou o topo da agenda da sociedade. 10, 20 anos atrás, as empresas se preocupavam em entregar mercadorias para a sociedade. Hoje, todos se preocupam em entregar valor para a sociedade, porque o tema da sustentabilidade ganhou muita força na agenda da sociedade, um pouco em função da confluência dessas três grandes megatendências. A urbanização, a população no globo está se tornando mais idosa, mais educada, mais exigente. Há uma escalada na demanda por proteínas nobres, como leite, carne, ovos, peixes, além de frutas, verduras, legumes, alimentos cada vez mais sofisticados, produzidos com qualidade cada vez melhor e maior. As mudanças demográficas já têm e terão um impacto cada vez mais marcante no mundo da agricultura e da alimentação. Em 2010, nós verificamos, o cruzamento dessas linhas de crescimento da população urbana versus a população rural. Pela primeira vez, 5 em cada 10 pessoas em 2010 viviam nas cidades. Espera-se que em 2050, 7 em cada 10 pessoas estejam vivendo nas cidades. As cidades tomam espaço da agricultura, com impactos na disponibilidade de recursos e mão de obra. Eu participei da reunião do G20 recentemente em Shenzhen, na China. Chegando à cidade de Shenzhen, eu tirei essa foto da janela do avião. Então, vejam bem o que é a pressão da urbanização sobre as áreas, muitas vezes as áreas mais férteis, Nesse caso, são as áreas mais férteis nos Estados Unidos, na China, no sul da China, mostrando a grande pressão que a urbanização faz sobre a agricultura e alimentação. Numa região que já detém, nesse círculo, 51% da população do globo, e em 20 anos, em 2 décadas, a região da Ásia-Pacífico vai concentrar cerca de 60% da classe média mundial. Isso tem uma importância muito grande para países provedores, exportadores de alimentos como o Brasil e os Estados Unidos. Essa simetria do crescimento da população e da sofisticação da demanda em regiões do globo onde é baixa a disponibilidade de terras para ampliação da produção agrícola é uma preocupação grande para o futuro e um sinal muito forte para países exportadores e provedores de alimentos como o Brasil e Estados Unidos. Na questão climática, nós chegamos ao limite do modelo de desenvolvimento, muito dependente de recursos não renováveis, de recursos derivados de petróleo. As mudanças de clima e dos anseios da sociedade forçam a busca de um novo padrão energético, novas possibilidades, um novo padrão de produção no mundo. Eu acho, Riedel, que esse é um desafio muito grande para todos nós. Como conformar um novo padrão de produção para responder ao novo padrão de consumo que está se conformando no mundo em função de todas essas pressões e da percepção de riscos que a sociedade tem. Pressão por descarbonizar
as economias em função desse crescimento rápido das temperaturas no globo. O processo de mudanças climáticas é real, é comprovado cientificamente, e nós vamos ter que descarbonizar a nossa economia, e com a agricultura hoje no olho do furacão. Nós temos muitas atividades no mundo da agricultura e da alimentação que são excessivamente carbonizadas. Então, nós temos um desafio enorme para desenvolver tecnologia e conhecimento que nos ajudem a descarbonizar a nossa agricultura. Uma boa parte da cooperação que temos hoje com o Serviço de Pesquisa Agrícola nos Estados Unidos foca esse desafio. Como é que nós vamos desenvolver conhecimento, métodos e processos para gradualmente descarbonizar os sistemas de produção agropecuária, afetando e fortalecendo a sua sustentabilidade para o futuro. Os estresses térmicos, hídricos e nutricionais vão se intensificar. Vejam bem o susto que passamos com essa lagarta Helicover parmígera, que atacou a agricultura brasileira há cerca de 3 anos atrás, com impactos muito significativos, um sinal desse tempo de mudança e de intensificação de estresses com os quais nós vamos ter que tratar. Isso tudo aponta uma agenda de futuro que terá que necessariamente visualizar dois grandes desafios. O desafio de intensificar a produção de forma segura, porque não temos mais espaço para seguir com uma agricultura que cresce em área indefinidamente. Nós temos que preservar as nossas florestas, os ambientes nativos, portanto, vamos ter que elevar a produtividade, qualidade, com tecnologias de baixo impacto, reduzindo risco, reduzindo emissões, poupando recursos, elevando a renda e a inclusão dos nossos produtores. E, no segundo grande desafio, nós vamos ter que agregar valor, diversificar e especializar a nossa produção para responder a essas expectativas de uma sociedade cada vez mais exigente, de uma classe média que cresce cada vez mais, para atender aos mercados mais sofisticados, mais competitivos e mais rentáveis. Nós teremos que trazer muito conhecimento, muita pesquisa e muita inovação para fazer frente aos desafios. Então, nós entendemos que temos enormes desafios nessas duas frentes, da intensificação sustentável da produção, na agregação de valor, na diversificação e na especialização. E, para isso, nós vamos ter que trabalhar ciência e tecnologia para uma agricultura que seja mais resiliente, que seja mais eficiente e que seja mais multifuncional. E é isso que eu quero falar para terminar a minha contribuição, dizendo que daqui para o futuro vamos falar cada vez mais nesse tema da resiliência. Muito embora o tema da sustentabilidade ele seja importante, ele é um conceito meio que elusivo. O conceito da resiliência ele é mais perceptível, ele é mais fácil de captar. Resiliência é um conceito da física, que diz que um corpo, quando submetido a um estresse, ele pode até deformar, mas ele guarda energia que permite a ele retornar ao seu estado natural depois que esse impacto passa. E é isso que nós temos que buscar na agricultura, uma agricultura capaz de suportar ambientes cada vez mais desafiadores, estresses cada vez mais contínuos e constantes. Então, vamos ter que buscar tecnologia para fortalecer a resiliência da nossa agricultura. Isso não é nada novo para nós já temos um caminho no sentido de fortalecer a resiliência da agricultura brasileira. O plantio direto é um desses caminhos que nos ajuda a proteger o solo, a proteger as reservas de água, aumentou muito a resiliência da nossa agricultura, por exemplo, a nossa capacidade de fazer uma segunda safra com sucesso. Isso só foi possível porque nós investimos em tecnologias para resiliência, para proteger o solo, para proteger a água, para fixar nitrogênio no solo, com bactérias fixadoras e por aí vai. Nós estamos investindo agora em mais resiliência com sistemas integrados, integrando lavoura com pecuária, lavoura, pecuária, floresta. Isso, sair da monocultura, de uma alternativa só, aumenta a resiliência da nossa agricultura e a segurança para os nossos produtores, aumenta a nossa capacidade de fixar mais carbono no solo, reduzir emissões, e de compensar emissões de uma ou outra alternativa,
trabalhando com sistemas integrados. Estamos prestes a dar um outro grande salto, trazendo árvores para o mundo da agricultura. Isso nos permitirá, por exemplo, mitigar os efeitos da emissão de carbono na pecuária, que é uma questão séria, a emissão de metano. Nós já temos a Embrapa investindo muito em métricas para mostrar que os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta nos permitem, por exemplo, produzir uma carne certificada como carne carbono neutro. Nós lançamos, com a presença do nosso secretário Riedel, no Mato Grosso do Sul, há cerca de 3 meses atrás, o selo carne carbono neutro, baseado em métricas desenvolvidas pela Embrapa, para ajudar o Brasil a desenvolver um novo modelo de produção de carne, atendendo ao novo padrão de consumo que vai se desdobrar daqui para o futuro. Do ponto de vista da eficiência, o Brasil está investindo também de forma muito determinada. O nosso Código Florestal significa a lei ambiental mais restritiva do planeta, que nos impõe a necessidade de conservar uma área muito significativa do território brasileiro. Esse gráfico mostra que 61% do território brasileiro está coberto com vegetação nativa. O Brasil usa só 8% do seu território para produzir grãos, menos de 20% para produzir a sua pecuária. Então, estamos investindo muito na eficiência, no uso racional, planejado, equilibrado da nossa base de recursos naturais. Isso permite, essa foto eu tirei em Lucas do Rio Verde, permite que a nossa paisagem agrícola tenha ou caminhe para essa conservação, de uma harmonia entre a agricultura, a conservação das nossas florestas, a proteção dos nossos recursos hídricos. O futuro também passará pela nossa capacidade de usar o conceito de inteligência e planejamento territorial. Eu acho que essa é uma tecnologia que vai ser cada vez mais incorporada no nosso dia a dia. Como é que nós usamos informação do quadro natural, do quadro agrário, do quadro agrícola, do quadro de infraestrutura e logística para planejar a agricultura no espaço geográfico de forma inteligente, de forma precisa. A Embrapa está realizando estudos de inteligência territorial. O doutor Evaristo creio que ele está aqui, é a pessoa que lidera esse processo na nossa empresa. Acabamos de fazer um grande estudo para a região do Mato Piba, usando inteligência territorial para acomodar a agricultura de forma prudente, coerente, em sintonia com as cidades, com a infraestrutura, com os recursos hídricos, com as comunidades indígenas, quilombolas, etc., trazendo harmonia para o processo de expansão da agricultura no país. E o último ponto importante é a funcionalidade. A agricultura, para responder aos desafios que estão diante de nós, ela terá que ampliar as suas funcionalidades. A agricultura é naturalmente uma atividade multifuncional. Ela é provedora de alimento, de fibras, de energia, mas cada vez mais, daqui para o futuro, ela terá que atuar nessa ligação entre nutrição, saúde e bem-estar. A agricultura será pressionada a entregar alimentos mais nutritivos, com mais funcionalidades para a sociedade, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, biomassa, biomateriais, a agricultura fazendo interface com a indústria da química verde, ajudando a descarbonizar essa indústria que é muito poluente. Obviamente, inclusão e qualidade de vida no meio rural são prioridades muito fortes para a agricultura, para a pesquisa e inovação na agricultura. E um campo onde o Brasil tem que explorar mais, ligar a agricultura com cultura, tradição, gastronomia, turismo. Eu tenho dito que nós temos que olhar a agricultura familiar e a agricultura tradicional nessa perspectiva, por exemplo, que os europeus usam. Viajem pelo interior da Itália e da França e vejam a indústria bilionária que está construída entre os pequenos agricultores, a agricultura tradicional, na ligação com a cultura, com a tradição, com a gastronomia, com o turismo. O Brasil tem tudo para fazer uma indústria igual ou ainda mais pujante em função da nossa imensa diversidade cultural, paisagística, dos alimentos e a diversidade biológica que o Brasil tem. Nós teremos que fazer uso da forte mudança tecnológica que está ocorrendo para fortalecer
essas 3 dimensões da agricultura no futuro, a sua resiliência, a sua eficiência e as suas funcionalidades. A ciência está mudando de forma muito rápida, há um processo claro de convergência tecnológica no mundo da ciência. Os métodos, os conceitos, as ferramentas estão em rápida evolução, nós temos que tirar proveito disso. A transformação digital, ela provoca uma queda nas barreiras entre as disciplinas tradicionais. A convergência está transformando o mundo da ciência. Hoje nós temos ferramentas poderosas no campo da biotecnologia, da nanotecnologia, das geotecnologias, as ciências dos dados, a chamada ciência de Big Data, né? Edição de genomas, uma tecnologia nova que vai nos permitir, por exemplo, Dr. João, o senhor nos cobra gramíneas mais eficientes para ambientes, né, limitantes em água. Com edição de genomas, uma tecnologia nova que está chegando, vai nos permitir fazer modulações no genoma de organismos vivos com grande precisão, com grande eficiência, trazendo novos caracteres e uma capacidade nova para sistemas vivos, sejam eles plantas, animais ou micro-organismos, uma grande revolução. A biologia sintética, que promete muito, nós já temos pesquisa nessa área no Brasil, a nanociência, as novas geotecnologias, a capacidade de usar mapas, né, cada vez mais precisos, com Big Data, fazer modelagens cada vez mais sofisticadas, né, a internet das coisas, que vai nos permitir monitorar sistemas, né, vivos, não vivos, com grande precisão e grande eficiência, a automação e precisão, a possibilidade de trazer a transformação digital para o mundo da agricultura de precisão, nos permitindo fazer uma gestão do negócio agrícola muito mais eficiente, muito mais precisa. A Embrapa atua fortemente nesse campo da automação e da precisão. A transformação digital na forma dos aplicativos. Esse evento tem um aplicativo que nos permite acompanhar de perto tudo que está acontecendo, opinar. Será assim no campo, necessariamente no futuro. Nós, da Embrapa, estamos mergulhando nesse campo da transformação digital na agricultura. Nesse momento, nós temos vários hackathons acontecendo. Estamos trazendo para dentro das nossas unidades de pesquisa jovens especializados nas TICs, nas tecnologias da informação e da comunicação, para que eles deem uma vestimenta digital para o conhecimento, a informação e os ativos que a Embrapa está desenvolvendo. Nós entendemos que tem um espaço gigantesco aqui para aprimorarmos e fortalecermos o empreendedorismo, novas empresas, novas visões, novos negócios na agricultura. Nós estamos extremamente animados, né, com as possibilidades da transformação digital. Esse Ideas for Milk vai se tornar o maior hackathon já ocorrido no Brasil em termos do número de empresas que se apresentaram para desenvolver o hackathon, né? Então, imaginem que está saindo da agricultura o maior hackathon já desenvolvido no Brasil. Nós estamos extremamente felizes com o resultado desse hackathon. Mas é bom a gente alertar também, eu acho que isso aqui para a nossa discussão, que muito embora aqui existam possibilidades extraordinárias, nós temos também riscos e desafios a enfrentar. Esse senhor, Klaus Schwab, que é o chairman do World Economic Forum, ele disse: nunca houve um tempo de maior promessa e também de maior perigo. Esse outro senhor, que é o CEO da Accenture, uma grande empresa nessa área de TI, diz: a transformação digital é a principal razão porque a metade das empresas da Fortune 500 desapareceram desde o ano 2000. E esse slide eu acho que mostra tudo, né? Os perigos e os riscos de nós sermos muito lentos, né? Aqui tem um desafio enorme por trás da mensagem que está posta nesse slide. Nós vamos observar rupturas profundas nos próximos anos. A automação e a robótica vai colocar em risco muitos empregos, muitas profissões. Provavelmente as nossas universidades estão formando profissionais hoje em profissões que não existirão mais em 10 ou 15 anos. Um desafio enorme para o nosso sistema de ensino para a agricultura. Que profissões vão ganhar relevância? Que profissionais nós vamos precisar em 5, 10, 15, 20 anos? Esse é um desafio muito importante para as nossas universidades. Rupturas que podem colocar em xeque negócios importantes do Brasil e dos Estados Unidos.
nós vimos há cerca de 3 anos atrás a produção pela primeira vez de um bife numa placa de Petri, a partir de células-tronco, cultivadas no meio de cultura. Esse bife custou $325 mil no laboratório. Há 6 meses atrás, o preço desse bife feito no laboratório havia caído para $12. Qual o significado dessa ruptura para países que são grandes produtores de proteína animal em sistemas convencionais? Nós temos que trazer isso para o nosso radar, nós temos que colocar essa reflexão no nosso dia a dia, no nosso congresso, nas instituições de pesquisa, nas instituições como a CNA. O café que os senhores veem do lado esquerdo ali, se torrado e moído, ele é vendido a R$17 o quilo. O café vendido nessas cápsulas, ele chega a mais de 150, às vezes R$170 o quilo. Que significado tem isso para o Brasil, que é grande produtor e exportador de café? Nós vamos produzir e exportar força bruta, enquanto outros, não é, realmente ganham dinheiro aplicando conhecimento e tecnologia. Então, com isso, eu deixo a minha mensagem final, que é inexorável. Nós estamos mergulhados num mundo complexo. Ele se tornará ainda mais complexo em função dessas tendências que eu procurei resumir brevemente aqui: clima, urbanização, mudanças e rupturas muito rápidas no mundo da tecnologia. Isso tem um significado para todos nós, que ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, conhecimento será cada vez mais o motor do desenvolvimento e da competitividade daqui para o futuro. E cooperação junto com tudo isso, porque se uma certeza eu tenho é que a minha instituição, a Embrapa, sozinha jamais conseguirá lidar com todos esses desafios. É por isso que nós estamos próximos dos nossos parceiros, os Estados Unidos, o ARS, queremos fortalecer cada vez mais essa cooperação, porque nós entendemos que juntos nós podemos mais, nós podemos fazer frente a todos esses desafios de forma mais rápida, de forma mais precisa, a custos menores. E vocês já perceberam que eu sou fã do Klaus Schwab, porque eu trago aqui pela 2ª vez e última. Ele, no último World Economic Forum, ele soltou essa frase que eu acho que cabe muito bem aqui para o nosso encerramento, que nós vamos precisar também de muita flexibilidade, de muita agilidade daqui para o futuro, não é? E é bom a gente lembrar que nesse mundo que está se desdobrando à nossa frente, não é exatamente o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento, não é? Então, essa frase, eu acho que ela tem que estar conosco o tempo todo. E assim eu termino agradecendo de novo ao Dr. João Riedel a oportunidade de estar aqui e colaborar para esse importante diálogo entre as duas grandes nações agrícolas no mundo, que precisam cada vez mais fortalecer a sua cooperação e a sua sinergia. Muito obrigado. Bem, parabéns, doutor Maurício, pela apresentação, pela essa visão da agropecuária, não só brasileira, mas desafio para o mundo inteiro. E isso me lembra, há 2 anos atrás, e só rapidamente uma passagem, doutor João, estava num congresso em Bonito sobre integração agricultura e pecuária, e o doutor Fernando Cardoso Penteado, todos conhecem, estava fazendo 100 anos de idade. E, na ocasião, nós cantamos um parabéns para ele, e a gente perguntou: doutor Fernando, o que o senhor está achando de toda essa transformação, a integração, agricultura-pecuária, florestas plantadas em sistemas? E ele respondeu assim: meu filho, com 100 anos de idade, no aniversário dele, estou achando tudo muito interessante. Inclusive, o mais novo investimento é mogno africano. Estou muito animado com essa perspectiva para os próximos 20 anos eu acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia. Eu acho que esse é um fator também, doutor Maurício, extremamente importante nesse cenário, essa vontade, essa emoção que os personagens do agro todo têm em relação ao futuro desse grande negócio. Eu vou passar, lembrando a todos também que as perguntas devem ser encaminhadas pelo aplicativo, lembrado aqui pelo doutor Maurício. Eu os receberei aqui em tempo real, para que a gente possa, ao final, empreender o debate e provocar a discussão. Então, também passo a palavra para o Dr. Steven Capps, para que possa fazer a sua fala. Muito obrigado.
Thank you, Mr. Hideo. Obrigado, Sr. Hideo. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês, muitos de vocês que tornaram o Brasil na força agrícola que o país é hoje. Eu quero agradecer o presidente da Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária por me convidar para estar aqui. Eu estou aqui já há alguns dias, estou muito feliz com a hospitalidade e aprender também sobre a sua agricultura. Cumprimentamos vocês pelo trabalho que vem fazendo em nome dos agricultores brasileiros nos últimos 65 anos. Nós, no Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA, compartilhamos as suas metas de fortalecer os setores pecuária e agrícola dos nossos respectivos países e ajudar a tornar a produção de alimentos mais eficiente e sustentável. Contribuir para que os agricultores continuem produtivos e rentáveis é um valor compartilhado com nossos colegas da Embrapa e é o pilar de tudo que fazemos no Serviço de Pesquisa Agrícola dos Estados Unidos. Para aqueles de vocês que não conhecem o nosso trabalho, o ARS é o órgão de pesquisa interno científica do Departamento Agrícola dos Estados Unidos. Nós temos cerca de 1.800 cientistas que trabalham em 750 diferentes projetos de pesquisa para oferecer soluções para problemas agrícolas que afetam os americanos diariamente. Os nossos 8.000 funcionários trabalham em 90 diferentes laboratórios nos Estados Unidos e 4 países: Argentina, China, França e Austrália. Os nossos laboratórios no exterior se concentram em identificar os inimigos naturais de pragas e patógenos que encontram seu caminho dos campos e florestas de outros países para os nossos campos. Muitos dos nossos cientistas, cerca de 1/3, trabalham em universidades onde colaboram estreitamente com as pesquisas. Embora trabalhem também em pesquisa nas universidades, cerca de metade dos nossos cientistas também trabalham ativamente na orientação de estudantes de graduação e pós-graduação, alguns dos quais esperamos no futuro serão os pesquisadores da ARS, de universidades ou da indústria. Nós temos sorte de ter um setor agrícola, um setor privado forte, que muitas vezes conduz os seus próprios programas de pesquisa e, em muitos casos, consegue aproveitar as pesquisas da ARS para produzir produtos comercialmente viáveis. Esses são alguns dos produtos que foram levados ao mercado por meio de pesquisa da ARS. A pesquisa agrícola dos Estados Unidos hoje alimenta as pessoas com impactos ambientais melhores. Há cerca de 6 décadas, o aumento da produtividade causado pela inovação e mudança em tecnologia tem sido surpreendente. Como um dos nossos exemplos, houve mudanças e aumentos expressivos na produção de leite nos Estados Unidos desde a década de 40 e também o número de vacas necessárias para produzir esse leite caiu. Mais recentemente, em 1990, também houve mudanças dramáticas. Em 1990, os agricultores dos Estados Unidos produziam 148,3 bilhões de libras de leites. Aqui está dizendo milhões, mas são bilhões. Com mais ou menos 10 milhões de vacas leiteiras, com um total médio de 14.600 libras por vaca. Em 2015, eram 209 bilhões de libras de leite, com 9,32 milhões de vacas, com uma média de 22.393 libras por vaca, ou seja, um aumento de 53%, com 8% menos vacas. A ARS ajudou o setor leiteiro lá nos Estados Unidos a fazer essa mudança, trazendo informações genômicas que ajudaram a seleção dos melhores animais e a seleção das melhores características durante a criação. Isso aumentou a produtividade desses animais e também nos possibilita agora selecionar aquelas características que antes nós não tínhamos como selecionar através de seleção ou melhoramento genético tradicional. No Brasil, vocês também têm visto resultados semelhantes, principalmente no índice de retorno das políticas agrícolas e de política de pesquisa agrícola implementados pelo governo na última década. O Brasil se transformou em um líder mundial que já abraçou e já vem utilizando muitas dessas tecnologias corriqueiramente. Eu sei que as informações
genômica sobre os animais para a pecuária aqui no Brasil é utilizada bastante frequentemente. Hoje em dia, o Brasil é o principal produtor mundial de açúcar, laranja e café. E ficou em segundo lugar em relação aos Estados Unidos na produção de frango, carne, vitela e soja. A produção de soja no Brasil exemplifica muito bem essa transformação, utilizando variedades de soja que agora foram adaptadas pela Embrapa para utilização local em grande porte. Houve um aumento de 61% da produção brasileira nos últimos anos. As exportações também aumentaram muito, 140%. E por causa desse investimento na agricultura, agora o Brasil exporta mais toneladas de soja do que os Estados Unidos. O que a pesquisa então pode fazer para ajudar os agricultores a progredirem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Como é que é o futuro da agricultura para os agricultores de amanhã? Uma coisa que eu sei é que no futuro a gente vai continuar trabalhando na terra com muito suor. Eu mesmo trabalhei e cresci, fui criado numa fazenda com uma família toda morava lá, e muitas vezes era muito difícil a gente conseguir a produção que a gente precisava para sobreviver, para trazer comida para nossa mesa. Também há novos métodos agora de alimentar os animais, de plantar e de levar os produtos ao mercado. A agricultura vai continuar sendo um trabalho louvável, utilizado para alimentar a sua família, o seu país e o mundo inteiro. A agricultura é a base de qualquer cenário para aumentar a produtividade e, através da pesquisa agrícola, nós podemos possibilitar que os agricultores usem mais conhecimento, novas tecnologias para que trabalhem de forma mais inteligente e não necessariamente com com menos desperdícios, perdão. Nos últimos anos, nos últimos 40 anos, a produção vem sendo otimizada. Esse gráfico do USDA mostra aqui na parte em verde o aumento do uso de insumos ao longo dos anos. 40 anos depois, nos anos 2000, a dependência global nesses insumos caiu dramaticamente. E o que aumentou ainda mais dramaticamente foi a nossa produtividade, que aparece representada aqui como uma barrinha em marrom. E esses aumentos decorreram de novos métodos de irrigação e gestão de recursos hídricos, novas variedades de culturas e novas técnicas de gestão de culturas, e também controles mais eficientes de pragas. Essas eficiências ajudaram a aumentar a produção sem necessidade de necessariamente aumentar o número de insumos. A gente começou a trabalhar de forma mais inteligente e também usamos os nossos conhecimentos e tecnologias para aumentar a nossa capacidade de produção alimentar. Como a gente já ouviu antes, nós precisaremos alimentar o mundo inteiro. Até 2050 a gente vai ter 2 bilhões a mais de pessoas e a tendência de crescimento vai continuar. A gente não vai conseguir aumentar a nossa quantidade de comida produzida somente aumentando ou expandindo a fronteira agrícola. Isso pode até ser possível no Brasil, porque é um país muito grande, mas outros países não têm essa possibilidade. Então a gente vai precisar fazer mais ainda com a terra que já está disponível. Para isso, a gente vai precisar de todos os conhecimentos científicos possíveis para encontrarmos soluções. A gente vai analisar a forma como as plantas se desenvolvem em várias condições e vamos usar essas informações para aumentar a produtividade nas condições específicas de cultivo daquelas plantas. E vamos usar também os mesmos métodos genômicos para criar animais, aqueles métodos que a gente usou no setor de produção de leite, para aumentar a resistência à doença e aumentar a produtividade de carne e leite em curto prazo. Áreas de inovação futuras. Isso inclui as seguintes: aumento da eficiência da produção de culturas, melhoria do germoplasma, para adaptação aos efeitos da mudança climática e melhorias nas tecnologias de agricultura de precisão. Também vamos usar dados climatológicos e do solo para criarmos modelos mais precisos e vamos usar essas informações também para controlar as doenças e melhorar a alimentação dos animais. Também gostaria de falar para vocês da importância do uso do Big Data. A gente vem usando esses dados através do GODAN internacionalmente. Essa é uma rede da qual o Brasil também faz parte. É a Global Open Data Agriculture Network.
Também temos outras áreas de pesquisa, como, por exemplo, os mecanismos de defesa das plantas contra pragas e doenças. No entanto, para que a gente possa se beneficiar dessas tecnologias, dessas fitotecnologias, no futuro a gente vai precisar melhorar nosso entendimento dos aspectos fundamentais da biologia das plantas e como elas se relacionam às diferentes condições ambientais. E isso pode ser feito através do modelo G por E por M. G quer dizer Genetics, genética é Environment, meio ambiente, M, Management, ou a gestão. A genética da planta é o que vai determinar a sua produtividade em condições ótimas. No entanto, a gente sabe que nem todos os casos são casos ótimos. Então, o que a gente chama de produtividade possível é aquela produtividade que você consegue com aquelas práticas de gestão e com aquele tipo de solo com que você está trabalhando. Agora, o agricultor tem a produtividade do produtor, que é o Farmer's Yield, que aí inclui o germoplasma que você está usando devido à legislação ou ao que é utilizado naquele local. A gente tenta encontrar a melhor solução genética para o seu ambiente, para a sua prática de gestão específica. Lá nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, a gente vem transformando a nossa pesquisa fitossanitária e vem incluindo isso tudo numa iniciativa genômica. E para os produtores, como é que isso se traduz? Isso possibilita a gente analisar em tempo real o ciclo de vida da planta também. Para fazer essa análise, a gente precisa aumentar o nosso entendimento de como a planta reage a diferentes ambientes de estresse e como os diferentes genótipos respondem a esses estresses. Lá nos Estados Unidos, a gente está propondo a Iniciativa Nacional de Fenótipos de Plantas para gerar uma nova geração de plataformas de pesquisa que nos possibilitem transformar a biologia das plantas em uma ciência mais preditiva. Isso precisa de o desenvolvimento de uma série de sistemas para coleta e análise de informações genotípicas das culturas e dos ambientes onde elas são criadas. Esses dados vão ser essenciais para o desenvolvimento de volume, de novas tecnologias, smartphones e computadores que podem ser utilizados para melhorar a tomada de decisão por parte dos produtores. Isso cria um roteiro de dados que nos permite ver quando que chega o momento de maturidade de diferentes culturas. Isso é muito melhor do que apenas comparar a produtividade. À medida que a gente vai aumentando a nossa quantidade de informação, a gente, com esses traços, consegue acelerar o processo de seleção das variedades de culturas. Nas últimas décadas, o sequenciamento genômico de várias culturas foram realizados pela ARS, pela Embrapa e por outras organizações e universidades que nos possibilitaram ter muitas informações sobre o que causa a reação das plantas ao ambiente em que se encontram e às doenças com que interagem. Se você pensar na metáfora de um baralho de cartas, se você abrir um baralho virado para baixo na mesa, aí o jogo já acabou. Aqui a gente já entende qual é o valor dos genes, da diversidade genética, para entender quais são as cartas que a gente quer ter ali no nosso baralho, para ter as melhores cartas possíveis. E aí depois, ao comparar um baralho com outro, a gente consegue eliminar aqueles traços que diminuem a resposta da planta e deixam ela mais resistente. Como já foi dito antes, com esses dados fenotípicos que a gente coleta no campo, a gente consegue realizar modelagem computacional sofisticada para entender melhor como configurar esse baralho de genes para se adaptar melhor ao seu ambiente e ao seu sistema de produção. Essa tecnologia de pesquisa vai ajudar a reduzir o tempo necessário para levar as novas variedades de novas culturas para o mercado. Eu mesmo participei da área de pesquisa genômica. Nós dedicamos os últimos 10 a 15 anos ao desenvolvimento das tecnologias necessárias para que a gente entendesse melhor o genoma e também seus impactos no meio ambiente. E agora chegou a hora da gente começar a medir a resposta das plantas e dos animais aos ambientes que foram gerados e depois aplicar essas informações genômicas para desenvolver variedades mais resistentes. Com essas informações genômicas, a gente consegue
analisar a questão da eficiência hídrica em momentos de seca, também possibilitar que as plantas sejam mais resistentes contra a doença, contra a seca e também cresçam mais rapidamente. Também vamos poder adaptar as plantas para as condições mutantes climatológicas e aí os agricultores e pecuaristas terão mais opções e mais alternativas aos problemas que enfrentam localmente e regionalmente. Por exemplo, a ARS agora está trabalhando com a USAID num projeto de pesquisa chamado Feed the Future, no sul da África, para desenvolver feijão com fixação de nitrogênio biológica para melhorar a produção e reduzir a degradação dos solos e aumentar a tolerância à seca e ao calor. Isso tem a ver com o que foi feito aqui no Brasil com a fixação de nitrogênio na área da soja. A gente também está desenvolvendo feijões que podem ser cozidos mais rapidamente. A questão específica aqui é a energia necessária para cozinhar o alimento. Muitas comunidades na África e no sul da África precisam fazer isso usando madeira das florestas. Se você tem um feijão que precisa de menos calor para ser cozido, isso vai requerer menos madeira e exercerá menos pressão sobre a floresta. Isso já vem sendo feito. Agora, o que a gente precisa fazer é aumentar a nossa velocidade de desenvolvimento dessas plantas adaptadas, isso com base nas nossas informações genômicas e informações sobre como as plantas reagem a essas diferenças no meio ambiente. Também falamos hoje pela manhã nos efeitos das mudanças climáticas. Essas adaptações vão ser muito importantes quando a gente precisar contrariar aqueles efeitos das mudanças climáticas, aqueles fenômenos causados pelo homem. As evidências científicas mostram que o mundo está esquentando em termos de temperatura e é uma coisa que nós vamos precisar levar em consideração no futuro. A ARS vem trabalhando com isso há muito tempo. A gente vem fazendo pesquisa sobre o efeito do aumento do índice de dióxido de carbono relacionado ao crescimento das plantas, a proliferação de pragas, a questão do retorno da biomassa ao solo, emissão de gás de efeito estufa. Nós também temos uma pesquisa contínua sobre a expansão de pragas e doenças para contrariar os efeitos das mudanças climáticas. Também estamos desenvolvendo informações genéticas para manter o nível de produtividade em um cenário de mudanças climáticas. Há alguns anos nós organizamos 18 das nossas áreas de pesquisa, cultivo e bacias em redes de troca de experiências para criarmos uma infraestrutura para os processos que tínhamos em várias escalas. Todos esses locais agora coletam dados sobre cultivo agrícola, pecuária em suas respectivas áreas. Em alguns locais temos mais de 100 anos de dados, então são muitas informações que estão disponíveis, mas que não vinham sendo compartilhadas entre uma instituição e outra. O conceito dessa pesquisa LATR, como nós chamamos, é transformar os dados num formato que possibilitem que a gente responda perguntas ambientais usando protocolos conjuntos em várias localizações e em vários continentes. Esses dados LATR vão ser muito importantes para manter a sustentabilidade da produção agrícola lá nos Estados Unidos e vão nos ajudar a adaptar a nossa agricultura às mudanças climáticas. As informações que já foram coletadas em termos de clima e solo agora estão sendo utilizados pelos centros regionais do SDA para trazer mais informações científicas para os proprietários e agricultores das diferentes áreas geográficas. Mais importante ainda, a rede LTAR nos oferece dados para que a gente possa desenvolver sistemas de modelagem aprimorados para estimar os efeitos da mudança climática na produção agrícola de todo o país. E aí é justamente aí que essas informações se tornam muito importantes para pessoas como vocês, porque esses sistemas de modelagem melhorados nos possibilitam antecipar e reagir às condições em mutação, seja em nível de campo ou numa região inteira. Por exemplo, os nossos cientistas desenvolveram um sistema chamado iSnowball, que ajuda a avaliar o dilúvio superficial das geleiras para os agricultores da Califórnia. O iSnowball então consegue identificar esse volume de dilúvio, de deflúvio superficial da geleira
e sabe informar também quanta água superficial vai estar disponível para cultivo por parte dos agricultores na Califórnia. Esse modelo usa como base informações de deflúvio e de geleiras acumuladas durante muitos anos. Também trabalhamos com os nossos colegas internacionais, inclusive a Embrapa, no AgMIP, que é o Projeto de Melhoramento e Comparação Agrícola. É uma coalizão internacional de cientistas de 40 países que busca encontrar técnicas de modelagem para diferentes culturas e melhor elucidar os efeitos potenciais da mudança climática na produção mundial de comida. Esse trabalho se beneficia de dados vindos de vários países e, com isso, a gente pode produzir simulações, até mesmo econômicas, para medir os impactos de cenários futuros ou de mudanças futuras na produtividade. É difícil acreditar que os dados climatológicos de uma fazenda lá em Kansas poderiam ser utilizados um dia para estimar a disponibilidade e o preço do arroz em Bangladesh, por exemplo. Mas é justamente isso que a gente pode fazer com essa revolução global. A gente está fazendo de tudo para que essas informações cheguem às mãos dos agricultores, para que eles possam fazer uma medição mais precisa das suas condições em loco. Os nossos pesquisadores trabalham com sistemas de sensoriamento de solo e de plantas que ajudam a ajustar o controle de água e nutrientes, bem como outras tecnologias como, por exemplo, os aplicadores de índice variável que aumentam enormemente a eficiência do uso da água e de nutrientes. Outros sensores de nitrogênio e potássio, por exemplo, vão ajudar os agricultores a rastrear o fluxo de nutrientes excedentes. Eu vejo no futuro um agricultor utilizando um tablet, um smartphone, para avaliar o índice de nutrientes no solo e depois mudar esse índice dependendo das características do campo. Levando em consideração a necessidade global por água suficiente disponível na agricultura, os sensores vão ser extremamente importantes no desenvolvimento de tecnologias de irrigação mais eficientes e, como dizem os pesquisadores, quanto mais comida ou mais culturas por menos água. Isso provavelmente vai necessitar uma nova geração de sensores hídricos, novas técnicas de imagens aéreas e novas ferramentas de tomada de decisão mais baratas que possibilitam os mesmos benefícios para os pequenos agricultores que teriam os maiores agricultores. A gente também está desenvolvendo vacinas para diferentes doenças fitossanitárias e de animais, como, por exemplo, a febre aftosa, a febre da costa oeste, também a influenza aviária. Porque as doenças elas são problemas globais. O recente problema com o Zika aqui no Brasil, também no Caribe, nos Estados Unidos, são alguns exemplos. Também estamos buscando formas inovadoras de controlar pragas no lado dos animais. Nós temos focado principalmente os carrapatos e mosquitos. A gente usa informações genômicas para essa finalidade. Não existe nenhum país que esteja protegido completamente dessas doenças emergentes. Por isso a gente precisa trabalhar para encontrar novas soluções. Nós temos várias abordagens genômicas para aumentar a eficiência reprodutiva e aumentar os produtores de pequeno e de grande porte a adaptar sua pecuária às novas pragas e novas doenças. Nós temos visto o resultado dos nossos esforços com as vacas leiteiras, o uso da genômica para melhorar a produção e acreditamos que podemos aplicar essa estratégia daqui para o futuro. Estamos fazendo isso de formas diferentes que estão sendo analisadas hoje. Uma área de pesquisa é o microbioma. Nós sabemos que isso será importante no futuro, na medida que estudamos os solos, plantas e microbiomas. Estamos também analisando em seres humanos e o impacto que isso terá na alimentação do mundo. Há centenas de tipos de microvírus e bactérias que habitam as nossas terras agrícolas, o solo, a água, os animais e o potencial desses organismos na nutrição e na saúde do animal. Os estudos nos mostram como a agricultura é influenciada ou influencia os microbiomas desses diferentes sistemas, com claras influências no microbioma, na saúde e no bem-estar do ser humano e dos animais. Poderemos abordar
sistemas mais eficientes por meio da alimentação que damos aos nossos animais. Também estamos vendo como os microbiomas influenciam as plantas e como usar essas informações para melhorar a produtividade agrícola, a qualidade, bem como a segurança dos produtos. Também estratégias de microsolo para controlar patógenos e pragas. A pesquisa não tem o menor valor se não pudermos colocá-la em prática para ajudar as pessoas. Eu sei que vocês entendem isso muito bem. É por isso que, como uma instituição pública, temos uma política de dados aberto e de resultados gerados pelos nossos cientistas. Não mantemos controle proprietário dos nossos dados uma vez publicados. Desenvolvemos modelos de softwares e centenas de bancos de dados e colocamos na internet para que qualquer pessoa que precise possa ter acesso a eles. Desenvolvemos também e usamos as informações da nossa coleta de geoplasmas que dão à ARS os processos, mais de 20 mil solicitações de acesso no nosso repositório de geoplasmas, que vem dos Estados Unidos e de todo o restante do mundo. O mesmo se aplica à publicação de pesquisas. Desde 2013, a política do governo dos Estados Unidos tem sido publicar gratuitamente ao público todas as pesquisas realizadas. A nossa biblioteca, que é parte do ARS, hoje tem mais de 50 mil revistas de todos os nossos cientistas, disponíveis pelo ProBag, ou seja, por um sistema de arquivos públicos, que várias publicações são acrescentadas anualmente. Em 2015, apenas mais de 9 milhões de textos foram baixados da nossa biblioteca. O SDA está mais envolvido em colocar os dados à disposição de todo mundo, como eu mencionei anteriormente. E esse fluxo livre de informação é um estímulo muito importante para os empresários que desenvolvem pesquisas e tomam decisões em solos de cultivos específicos. Muitos dos nossos agronegócios nos Estados Unidos têm vindo a nós para nos dizer da importância de continuarmos com esse sistema. Uma das coisas que hoje estamos fazendo na nossa agência é algo que chamamos de assumir um papel da segurança alimentar para o futuro e saber como podemos organizar nossa carteira de pesquisa. Temos 750 mil projetos de pesquisa organizados em diferentes programas nacionais, de diferentes pesquisas científicas. Temos uma carteira também de pesquisas e precisamos olhar isso de forma diferente para enfrentar alguns desses problemas internacionais, como a resistência antimicrobiana, sustentabilidade e mudança climática. Esse é o nosso grande desafio. Estamos pedindo aos nossos científicos que façam o máximo possível em suas pesquisas para que cheguemos lá. Bom, o nosso grande desafio é transformar a agricultura e aumentar 20% a qualidade e a produção com o menor impacto ambiental possível até o ano 2025. É uma tarefa árdua. Isso nos leva a repensar os nossos objetivos e a organização dos nossos projetos. E nesse grande desafio estamos fazendo contribuições em várias disciplinas. Pode ser da saúde animal, estratégia de uso da terra, também pesquisa de cultivos, segurança alimentar. Tudo isso contribui para esse desafio global que nós enfrentamos. E como vocês sabem, nós só vamos mostrar o valor se desenvolvermos sistemas que sejam semelhantes ao que vocês têm hoje aqui nas suas terras agrícolas. Estamos trabalhando nos processos para organizar os esforços de pesquisa na nossa agência, mas nós sabemos que isso é algo que precisamos fazer. Bom, como dito pela embaixadora anteriormente, nós sabemos que somos concorrentes na produção de alimentos no mercado global, mas também reconhecemos que temos metas comuns. Nos poucos dias que eu estou aqui visitando a Embrapa, eu vejo que eles têm exatamente as mesmas prioridades nossas e precisamos trabalhar em conjunto. Os nossos países enfrentam os mesmos problemas agrícolas e nós já trabalhamos com os laboratórios da Embrapa, como vocês já ouviram. E essa colaboração nos dá a oportunidade de transmitir a nossa mensagem para os nossos cientistas, o que significa aumentar a produtividade para o mundo. E nós sabemos que teremos um impacto também no desenvolvimento de capacidades nos países em que trabalhamos, como a Embrapa vem fazendo com todo o mundo.
E nas próximas décadas, a AES continuará a desempenhar esse papel na cooperação científica sempre que possível, compartilhando nossas informações e tecnologias da melhor forma possível. Não há um único país, não há um único governo que possa resolver os problemas sozinhos. Nós temos que trabalhar em conjunto. Isso, os Estados Unidos pretendem ajudar as pessoas no Brasil e também que pesquisadores brasileiros possam beneficiar os produtores e agricultores de todo o mundo. Então, muito obrigada por me convidar para estar aqui. Foi um prazer imenso aprender mais sobre o seu país, sobre o seu sistema de produção agrícola e suas atividades de pesquisa. Tem sido um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Steven. Já temos algumas perguntas aqui pipocando no pad. E antes de avançar em algumas delas, eu gostaria apenas de ressaltar que ambos os palestrantes colocaram de maneira muito objetiva um futuro, né, de 9 bilhões de pessoas num horizonte muito próximo, 2045, 2050, com uma renda maior, né, e com um volume maior urbanizado. Então, Maurício apresentou aqui 70% da população global em 2050 morando nas cidades, e que o caminho para suprir toda essa demanda crescente nesse prazo, sem dúvida nenhuma, é a aplicação cada vez mais de tecnologia, e com metas muito claras colocadas aqui para 2025 pelo Dr. Steven, né, com 20% menor impacto ambiental, 20% maior qualidade na produção, e que, de certa forma, irão nortear todo o desenvolvimento da nossa agropecuária como um todo. Nós sabemos que, na América do Norte, na Europa, Nova Zelândia, os sistemas de produção das diferentes cadeias produtivas, elas são muito mais homogêneas, né, em termos de comparativo entre produtores. Quando nós analisamos a situação brasileira, por exemplo, Dr. Maurício, e aí eu quero aqui me referir à pergunta do Nicolas, né, nós temos uma desigualdade e, como o Dr. Maurício colocou, uma assimetria muito grande, sendo que aproximadamente, são dados do censo de 2010, 6% dos produtores produzem 80% da riqueza gerada nos campos brasileiros. E o Nicolas faz uma pergunta que vai muito ao encontro dessa discussão, dessa situação, que é como as instituições de pesquisa, governos e o setor privado podem melhorar ou aumentar a transferência de tecnologia para garantir que as novas tecnologias cheguem aos produtores. Esse é um desafio, sem dúvida nenhuma, para os Estados Unidos, mas muito maior ainda para o Brasil, diante de toda essa desuniformidade, essa heterogeneidade dos nossos sistemas de produção. Muito bem. Eu agradeço a pergunta, muito interessante, pelo fato de que ela pergunta qual que é o papel das instituições de pesquisa, dos governos, das políticas, para levar não só tecnologia, levar as condições para que todos os produtores possam se incluir, possam alcançar o mercado. Ontem eu participei de um evento na FAO, em comemoração ao Dia Internacional da Alimentação, e uma pergunta similar me foi feita. E eu disse que nós temos uma oportunidade extraordinária no Brasil de entender a exclusão no campo numa outra perspectiva, na perspectiva da inclusão produtiva. E para pensar na inclusão produtiva, nós temos que ir além dessa lógica de levar ciência, levar conhecimento, levar tecnologia e ferramentas para os produtores. Nós temos que pensar na lógica de como inserir todos os produtores brasileiros nas cadeias de valor, que permitam a eles, né, ocupar espaço, né, alcançar renda e serem eficientes e entrarem no mercado. Então, a quem fez a pergunta, eu acho que o desafio não é só
criar condições para que a tecnologia chegue, mas é para trabalhar uma combinação de fatores que incluem políticas públicas, que incluem, sim, a tecnologia, informação, capacitação, mas talvez mais que isso, né? Como é que a gente trabalha uma modelagem de sistemas e cadeias de valor que possam receber esse contingente enorme de produtores que não conseguem alcançar o mercado e que não conseguem entrar na lógica da inclusão produtiva. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar uma outra lógica para pensar a exclusão no campo. Não a lógica simplista de que chegou tecnologia, está resolvido o problema. Não estará resolvido o problema. O Brasil tem conhecimento e tecnologia em abundância, né, para todos os seus produtores, para todo o espectro de agriculturas no Brasil. O problema não está exatamente aí, no chegar à tecnologia. O grande desafio que nós temos de reduzir a exclusão no campo é trabalhar essa modelagem, né, de inclusão produtiva, que passa muito pelo trabalho de conformar cadeias de valor que possam incluir e receber desse grande contingente de produtores no Brasil que ainda se encontram excluídos, né? E trabalhar a cadeia de valor passa por políticas de estímulo, de capacitação, de suporte, de infraestrutura, investimento em infraestrutura, em conhecimento, em capacitação e treinamento, e numa ação, eu acho que muito coordenada por governo, de abrir espaço e fortalecer novas cadeias de valor. Para terminar a minha resposta, eu volto no ponto que eu insisti muito aqui. Nessa confluência entre cultura, tradição, turismo, gastronomia, existe uma oportunidade extraordinária para os pequenos produtores brasileiros, levando em conta a riqueza que nós temos de tradição, de alimentos, da diversidade brasileira, a diversidade cultural, a diversidade ambiental. Tem um espaço gigantesco para a gente produzir no Brasil novas cadeias de valor que vão ser muito importantes para a inclusão de uma legião de produtores que ainda encontram-se à margem do mercado, à margem da inclusão. Ok, obrigado, Maurício. Dr. Stephen. Yes, Sim. Dr. Maurice Dr. Maurício provided many good components that it'll take to make sure that it's já available for, mencionou vários elementos sorry, que são importantes make it important for many of the smaller producers to be able para to que use this muitos dos technology. pequenos produtores possam ter acesso às tecnologias. Na minha experiência com pesquisa, em primeiro lugar, você identifica o problema e depois você decide como resolvê-lo. Uma vez que você tem a tecnologia para resolver o problema, não significa que o trabalho esteja concluído. Você tem que torná-los acessíveis. Como nós sabemos na produção de alimentos e na agricultura, as suas margens de lucros não são assim tão grandes. Então, como é que você pode fazer isso? Uma das formas como nós fizemos, algumas pessoas têm sorte para incluir o tamanho da sua operação, mas precisamos continuar a reduzir os custos da tecnologia. Isso que nós fazemos na genômica e em várias outras tecnologias. Portanto, nesse momento, é menos um problema de pesquisa e mais um problema de parceria com a comunidade agrícola no desenvolvimento dessa tecnologia e torná-la mais eficiente em termos de custos. E o Dr. Lopes e eu falamos muito esta manhã que isso definitivamente é o processo que nós teremos que adotar, descobrir como tornar isso acessível e disponível a todos. E isso é algo que a parceria... Mais cedo nós ouvimos comentários do presidente da CNA que ele está muito decidido no sentido que o Brasil continua a evoluir na sua área agrícola. E precisamos trabalhar com os pesquisadores para desenvolver essas tecnologias. Assim poderemos apresentar essas coisas para que resolvam os problemas de hoje e de amanhã. Thank you. Tem uma pergunta do Rafael, direcionada aqui para o Dr. Stephen, e que o Maurício depois pode comentar também, que seria:
What are the new challenges that Quais são US os are novos facing about desafios que os research Estados Unidos in estão agribusiness enfrentando in na área two de areas pesquisa em with agronegócio? water scarcity Em que and áreas? what the urban E o conflict que há with de farmers escassez? E areas? quais E aí são tem uma os outra pergunta conflitos também. urbanos e rurais? Ok. Tem uma outra pergunta também, na mesma linha do Gustavo Goretti. Which are the main problems faced by os irrigation principais areas in problemas USA? enfrentados pelas The áreas amount de of irrigação water nos for Estados Unidos, a irrigation or the quantidade de best água practices para on irrigação irrigation ou by the farmers? melhores práticas de irrigação utilizadas pelos agricultores. Quais são So elas? the problems Bem, we have in water, os problemas irrigation practices in the United States que nós temos nas práticas de irrigação nos Estados Unidos é que estamos usando muito mais água do que temos à nossa disposição. Temos aquíferos, temos lagos subterrâneos, mas que estão sendo drenados. Então, não podemos continuar a produzir alimentos com essa quantidade de água que estamos usando hoje. E é por isso que estamos trabalhando em pesquisas para usar a água de forma mais eficiente. E se pudermos chegar quais são as partes das plantas ou as partes do campo que precisam de que quantidade de água, seremos mais eficientes. Mas não podemos continuar a produzir plantas também que necessitem de menos água, que sejam mais resistentes à seca. E o outro lado é como usamos melhor a água que está sendo usada para outra coisa, que nós chamamos de água marrom, água cinza, que é reutilizada para a produção agrícola. Uma das desvantagens de usar águas de outros sistemas são problemas de segurança alimentar com os nossos produtos vegetais. Então, temos que lidar com esse aspecto da segurança alimentar. Então, independente da forma como enfrentamos o problema da água, há outros problemas que teremos que enfrentar paralelamente. E é um grande desafio para nós, mas que eu tenho certeza que nós vamos vencer. Rapidamente, o Brasil, apesar de ser o país com a maior reserva de água doce no planeta, cerca de 12% das reservas de água doce em todo o mundo estão no Brasil, mas há uma assimetria muito forte na distribuição dessa água. Grande parte dessas reservas de água estão na região norte. Nós temos partes do Brasil que são extremamente deficientes, né, com problemas sérios de limitação hídrica, como o Nordeste, e uma agricultura que é essencialmente dependente de chuva. Menos de 10% da nossa área, por exemplo, de grãos, é cultivada com irrigação. Temos um potencial enorme para fazer crescer a agricultura irrigada no Brasil, utilizando e incorporando práticas de economia de água, né, sistemas de irrigação que usem pouca água. Os avanços que nós tivemos nas últimas décadas para economizar esse recurso são extraordinários em coisas que as pessoas às vezes não associam muito bem ao bom uso da água. Qual é o impacto do Brasil ter crescido entre os anos 2000 e o presente, de 4 milhões de hectares de plantio direto para mais de 33 milhões de hectares de plantio direto? Esse é um avanço enorme no sentido de conservar recurso hídrico, de recompor lençol freático. Agora, os sistemas integrados, integração lavoura-pecuária-floresta, nós estamos levantando dados que mostram claramente que eles têm um potencial enorme de nos ajudar ainda mais a usar bem o recurso água, manejar bem esse recurso que é cada vez mais escasso. A outra grande frente é a frente do melhoramento genético, da biotecnologia. A Embrapa tem um programa grande com a Universidade de Campinas, né, para usar a informação genômica e os conceitos da tecnologia de transgênicos para entendermos caracteres que controlam ou que estão envolvidos no uso eficiente da água em plantas, no sentido de, usando marcadores que auxiliam o melhoramento genético, ou no futuro, tecnologias como edição de genoma e transgenia para produzirmos plantas mais eficientes no uso desse recurso escasso e que se tornará mais escasso ainda no futuro. Ok, obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta vinda aqui da plateia para nós ficarmos no tempo. E é uma pergunta da Ana Júlia, que gostaria de saber se vocês acreditam que a alimentação
ela continuará da mesma forma ou nós iremos mudar a relação com os alimentos da maneira como está posta hoje, nesse futuro próximo, onde todo esse conjunto de tecnologias estará já em uso no cotidiano dos produtores? Well, I think that's a tough question. Uma pergunta difícil de responder. Eu acho que haverá sim outras oportunidades. Uma das possibilidades que eu vejo com base nas nossas pesquisas é que no futuro a gente vai poder começar a melhorar várias outras espécies que até então não podíamos. A gente vai continuar os nossos melhoramentos na pecuária também. Lá nos Estados Unidos, vem sendo feito muitos investimentos na pesquisa no milho e na soja. Eu sei que aqui no Brasil também. E eu acho que um dos potenciais do mundo inteiro é justamente utilizar essas ferramentas de pesquisa que temos disponíveis hoje para abarcar cada vez mais espécies vegetais que podemos usar como alimentos. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade para incluir várias frutas que nós simplesmente não consumíamos no passado, porque agora nós temos essas ferramentas de pesquisa que nos possibilitam melhorá-las e avaliar essas fontes de alimento nesse novo sistema. Muito drástica na relação dos consumidores com alimentos. Eu estive agora numa missão longa pela Ásia, e uma coisa que a gente percebe muito fortemente nos países que são dependentes é que eles não querem se relacionar com provedores que produzem impactos significativos no meio ambiente. Volto naquela questão da sustentabilidade. A sustentabilidade no topo da agenda da sociedade. Então, cada vez mais, os consumidores vão exigir alimentos que tenham sido produzidos de maneira segura, inteligente, sustentável. Questões novas, como bem-estar animal, precisam entrar muito fortemente na nossa agenda, porque isso marcará o futuro na relação consumidor-provedor. Eu percebo um espaço gigantesco no futuro, nessa transição do paradigma da cura para o paradigma da prevenção. O mundo está sob grande pressão com a questão de saúde. Eu falo não só do mundo em desenvolvimento, do mundo desenvolvido. Há uma relação muito complexa hoje entre alimento e saúde, alimento, bem-estar. Nós vemos a epidemia de obesidade que há no mundo. Então, o mundo toma consciência que precisa buscar um outro paradigma de alimentação e nutrição. E eu creio que isso vai colocar uma grande tensão, uma grande pressão sobre a agricultura e alimentação. Nós vamos ter que trabalhar no futuro para buscar alimentos com mais densidade nutricional e novas funcionalidades, já que o alimento, cada vez mais, vocês vejam o crescimento da gastronomia, na medida em que cresce a classe média, se sofistica o padrão de consumo, a atenção para a gastronomia, para a diversidade, para os sabores, para os aromas, ela cresce e ganha evidência. Então, isso só tenderá a se acentuar, obviamente, colocando oportunidades e uma certa pressão sobre os sistemas de agricultura e produção de alimentos. Mais atenção com qualidade nutricional, funcional, novos sabores, novos aromas. Eu creio que essa é uma tendência inexorável para o futuro. Ok. Dr. Maurício, nós vamos, e Dr. Stevens, caminhar para o fim, sem não antes ouvir alguns comentários, e pegando o gancho de uma pergunta aqui também, especificamente ao Dr. Maurício. Nós, brasileiros, construímos uma rede de pesquisa muito grande nas últimas décadas, nossas universidades ligada ao agro, a própria Embrapa, com toda a sua extensão e conjunto. Você acha que o Brasil está preparado, do ponto de vista de ciência e tecnologia, para fazer frente a esses grandes desafios que estão por vir, estão batendo na nossa porta? E aí uma pergunta da Tereza que vai nessa linha: o que a Embrapa tem feito para se transformar num peixe rápido, capaz de responder e gerar tecnologias para responder a essas demandas do futuro?
E para o Dr. Stevens também, já acompanhado dos comentários finais, os Estados Unidos, e ele mostrou aqui muito bem o orçamento da ARS com o seu conjunto, sua força de trabalho, né, com mais de 1.800 PhDs, sabendo que os Estados Unidos é uma potência do ponto de vista de ciência e tecnologia, e que atravessa, nesse momento agora, um processo eleitoral, né, político. Se, de alguma forma, existe qualquer mudança nesse cenário de investimento em CIT por parte dos norte-americanos. Respondo eu primeiro? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Obviamente que eu não posso dizer que o Brasil, com as suas instituições per se, está preparado. Nós estaremos preparados na medida em que nós consigamos estabelecer os elos, os vínculos e as relações para enfrentar desafios nessa dimensão que nós discutimos aqui. Nenhum país operando de forma isolada estará preparado. E, da mesma forma, a Embrapa, né, se ela não procurar estabelecer vínculos e elos fortes, né, fora e dentro do país, ela não estará preparada para alcançar a velocidade, a capacidade de responder a esses cenários muito desafiadores que estão se desdobrando à nossa frente. Há uma percepção muitas vezes equivocada, né, do que é o papel do setor público e do setor privado num país como o nosso. Até muito recentemente, toda a responsabilidade por gerar conhecimento e inovação para a agricultura estava sobre o setor público, porque não existia o setor privado imbuído dessa responsabilidade de também investir em pesquisa e inovação. Na medida que temos hoje praticamente todas as grandes empresas do agro do mundo operando no Brasil, obviamente que não faz sentido a Embrapa estar operando em competição ou em áreas onde essas empresas já atuam e já operam. A nossa empresa ela está muito mais preocupada em vislumbrar os grandes desafios, os grandes riscos, os projetos de maior risco e de mais longo prazo, que dificilmente vão despertar o interesse do setor privado. É por isso que muitas vezes as pessoas têm a percepção de que a Embrapa é lenta ou não está respondendo, porque ela não está entregando mais semente para o produtor, máquina. A Embrapa está preocupada em modelar os sistemas produtivos do futuro. A Embrapa hoje é líder na intensificação sustentável da agricultura no cinturão tropical do mundo. Ninguém avançou tanto no desenvolvimento de sistemas integrados, sistema de lavoura-pecuária-floresta, desenvolvendo as métricas que vão nos ajudar a conformar sistemas produtivos para a gente enfrentar esses desafios todos. Então, não pensem que a Embrapa está lenta. A Embrapa tem mais de 1.000 projetos. Só no portfólio de agricultura e mudança de clima, nós temos 600 pesquisadores trabalhando, brasileiros e de diversos países do mundo, procurando gerar conhecimento e métricas que vão ajudar a nossa agricultura no tempo se adaptar a essa nova realidade. Mas para nos tornarmos mais rápidos e mais eficientes, a Embrapa também, através do Executivo, enviou esse ano ao Congresso uma proposta de criação de um braço de operação no mercado chamado Embrapa Tech. Nós estamos criando um braço da Embrapa, que é uma subsidiária, que vai receber os ativos da Embrapa para negociar com o setor produtivo, com as empresas, com os parceiros nacionais e internacionais, para nós conseguirmos transformar os ativos desenvolvidos no setor público, não é, juntamente com o setor privado, em inovação e mais impacto para a agricultura brasileira e para a sociedade. Obrigado por essa pergunta e por esse comentário também sobre a RS como uma potência, mas eu gostaria de lembrar também que a Embrapa tem mais cientistas e mais funcionários do que a RS. Então, eu diria que, em muitos sentidos, nós somos equivalentes. E por isso, essa colaboração excelente que nós temos com a Embrapa é tão benéfica para todos nós. Quanto à questão das eleições, né, eu sei que tem que os olhos do mundo estão voltados para as eleições lá dos Estados Unidos, e lá na nossa organização, na nossa agência, nós somos todos servidores de carreira, não são nomeações políticas. Então há essa questão da continuidade. As questões que tratamos atualmente não são questões que vão se resolver sozinhas, são questões de longo prazo, como
mudanças climáticas, sustentabilidade, questões que afetam a saúde humana. Então, normalmente, a gente não costuma ver grandes mudanças nas prioridades da nossa organização. O que a gente vê, às vezes, é a inclusão de novas iniciativas no nosso portfólio. Agora, o intelecto, a experiência dos nossos cientistas é o nosso principal recurso. Lá nos Estados Unidos, nós temos a vantagem de colaborar com universidades como a Land Grant University. Então, esse portfólio de pesquisadores, essa carteira de pesquisadores, nos ajuda no nosso trabalho. Obrigado, Dr. Stives. Bom, quero agradecer imensamente aos dois palestrantes pela visão apresentada aqui. Parece que o Dr. Stives fecha uma palavra-chave para nós, que é estabilidade, né, fundamental, independência da IRS. Agradecer a presença dos senhores, agradecer a presença da plateia, e vamos dar sequência ao nosso painel pedindo uma salva de palmas palestrantes. Muito obrigado.